E aí pessoal, essa aqui vai ser uma videoaula bem dinâmica para explicar sobre o romantismo. Bom, pra gente entender melhor acerca do romantismo, vamos ter que voltar no tempo lá na Europa, durante o século XVIII, onde os grandes intelectuais da época estavam curtindo uma vibe bem rebelde. Até porque diversos sistemas políticos, onde apenas um só governava, sem leis e sem regras, e de forma autoritária, começavam a cair. Foi exatamente durante essa época, nas últimas décadas do século XVIII, que surgiu o famoso movimento artístico, político e filosófico chamado romantismo. Voltando ao Brasil, a era do romantismo coincidiu exatamente com a independência política do Brasil, que foi em 1822, com o primeiro reinado, com a Guerra do Paraguai e com a campanha abolicionista. Por esse fato, o romantismo brasileiro vai ser fortemente marcado pelo nacionalismo e os escritores da época queriam criar uma cultura mais brasileira que fosse diferente do padrão literário português, que de maneira alguma representava a realidade brasileira. Isso foi uma reação à tradição clássica e contribuiu muito para a nossa identidade cultural. As ideias pregadas pelo romantismo iam contra as ideias pregadas pelo classicismo. E no início, todos aqueles movimentos que eram contra o classicismo eram considerados românticos. Uma das mudanças foi na arte. No classicismo, ela tem uma pegada mais nobre e erudita. Já no romantismo, ela passa a valorizar mais o folclore e outros temas nacionais. Por essa razão, a arte deixa de ser algo só da nobreza e começa a ganhar as ruas e o povo. Agora, a literatura é acessível e tem um público consumidor. Os textos românticos eram dados em forma de prosa e eram longos. E aquele aspecto formal do classicismo é deixado de lado. E a poesia, por exemplo, ela não tem rima. O classicismo pregava a inteligência e a razão. E o romantismo agora prega a imaginação e a sensibilidade. Os escritores românticos colocam agora no centro das atenções o próprio indivíduo e passam a se voltar cada vez mais para si mesmos. Agora, os autores românticos escrevem de maneira bem mais emotiva e sentimental, explorando todas as emoções possíveis e o drama da vida humana. Além de falar dos amores trágicos, eles começam a priorizar aspectos como, por exemplo, a saudade da infância, começam a criar um herói nacional e outras coisas que vamos falar mais para frente. Aliás, eles adoravam idealizar as coisas e usar toda a capacidade humana para idealizar a sociedade, idealizar o amor e idealizar a mulher. Tanto idealizar as coisas, uma das principais características também do romantismo é a fuga da realidade e o subjetivismo. Mas claro, sempre desenvolvendo um núcleo central da história. O romantismo, por sua vez, é dividido em 3 fases. A primeira fase romântica é conhecida como geração indianista. A segunda fase é conhecida como geração do mal do século ou ultra-romântica. E a terceira fase é conhecida como geração condoreira. Agora nós vamos falar sobre cada uma dessas gerações, começando pela primeira fase romântica, que é o indianismo. Como a gente disse anteriormente, o Brasil deixa de ser colônia de Portugal e precisa de uma literatura própria, ganhando características mais próprias e ficando mais nacional. Sendo assim, a primeira fase do romantismo tem como característica principal valorizar e exaltar tudo que o Brasil tem de belo, como por exemplo a natureza, a fauna e a flora. Outro exemplo também é a exaltação do índio. Um exemplo de texto indianista é a Canção do Exílio, escrita por Gonçalves Dias. Em um dos trechos ele fala o seguinte: nosso céu tem mais estrelas, nossas várzeas têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida mais amores. Como vocês podem ver, o poema exalta tudo aquilo que o Brasil tem de belo. Na prosa, quem se destaca é José de Alencar, que escreveu romances históricos, indianistas, urbanos e regionalistas. Para quem não sabe, José Alencar é autor de Iracema. Agora vamos passar para a segunda geração, que também é conhecida como ultra-romantismo. Essa fase sofre grande influência do poeta britânico George Byron. Os poetas dessa época adoravam escrever sobre a morte, a dor, o amor não correspondido e muitas outras coisas depressivas. Por isso que essa geração ficou conhecida como o mal do século. Os poetas dessa época eram muito emotivos e muito sentimentais. Um exemplo de um trecho de um texto ultra-romântico é: nas ondas nebulosas do ocidente, brilha e fulgura, quando a morte fria sobre mim sacudir o pó das asas. Como você pode ver, essa obra está carregada de emoção e de sentimento. Outros principais autores da época no Brasil foram Álvares de Azevedo e Fagundes Varela. Vamos partir agora para a terceira geração, que também é conhecida como condoreirismo. Esse tem a ver de condor, que é uma ave que tem uma visão ampla. Os escritores dessa época também agiam como condores, pois eles tinham uma visão ampla e conseguiam enxergar a realidade social e seus problemas. Tanto é que os temas mais tocados na época eram o abolicionismo da escravidão, a liberdade e o republicanismo. Castro Alves, por exemplo, era conhecido como o poeta dos escravos. A poesia agora é mais erótica, a mulher já passa a ser mais tocável e não tão idealizada como antes.
e não ocorre mais o amor platônico. Essa fase já começa a apresentar alguns elementos de transição para os próximos períodos da literatura brasileira, que serão o realismo e o naturalismo. Vale lembrar que essa geração sofreu muita influência do escritor francês Victor Marie Hugo.